Deus abençoe nossas crianças. Vamos abrir a palavra, amados. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. A gente vai ler a partir do versículo 1. João 4, a partir do versículo 1. Quantos irmãos aí estão achando aí, né? Registrar aí nossos parabéns aos nossos professores, né? Hoje dia do professor. Então, a todos aqueles aí que se dedicam aí ao ensino, o nosso carinho e o registro da nossa homenagem, porque ensinar é um privilégio e uma grande responsabilidade, naturalmente. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido? O fato é que você já teve 5, e o homem com que você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoravam neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, o que é espiritualidade? É sobre isso que falaremos nessa manhã. Espiritualidade é a dimensão sobrenatural da vida. Sobrenatural porque não é medida ou avaliada por meios naturais. Envolve fé.
Então, espiritualidade não aparece no seu exame de sangue ou em uma tomografia, mas ela naturalmente afeta todas as áreas da nossa vida. Historicamente, até ali por volta dos anos 40, 50, do século passado, o grande inimigo da espiritualidade no mundo pareciam ser os ateus. Filósofos, pensadores defendiam que religião é uma coisa do passado. O ser humano evoluiu e, diziam eles, não precisa mais de fé. Fé é coisa de gente simples, gente pouco instruída. Porém, o mundo mudou. E dos anos 1950 para cá, nós entramos naquilo que é chamado de pós-modernidade. E o ser humano percebeu que a ciência ela não dá conta de todos os problemas. Governos e políticas não trarão a paz mundial. A economia não vai trazer prosperidade para todo mundo. Temos internet, viajamos para o espaço, carros elétricos, mas o ser humano continua tendo dentro de si angústia, sofrimento. Há um vazio interior, uma falta de sentido na vida, uma falta de esperança, uma ausência de significado. Parece que nada nos satisfaz. Temos acesso a muitas coisas, mas continua faltando alguma coisa que a gente não sabe muito bem o que é. Então o padrão mudou. O padrão da cultura e da sociedade mudou. Então todo mundo agora reconhece que nós precisamos de algum tipo de espiritualidade. Médicos, terapeutas, cientistas, filósofos, educadores, todo mundo vai falar da dimensão espiritual da vida humana. Só que aí entram em cena dois fatores da nossa época. O que a gente chama de pluralismo e o individualismo. Então, antigamente, quando se falava de espiritualidade, se pensava em algumas religiões antigas, organizadas. Hoje em dia, nós temos centenas de propostas de espiritualidade diferentes. Cada um tem a sua. E, na visão da nossa sociedade, todas elas são válidas, legítimas. Então, a gente não precisa ter uma religião para ter espiritualidade. É o padrão da nossa época. As estatísticas mostram que o número de pessoas, veja você, que se declaram sem religião está aumentando, mas não necessariamente o número de ateus. Então, pessoas que não se identificam com nenhuma religião, mas pessoas que não necessariamente não acreditam em nada. Só para você ter uma ideia, uma estatística de 2019 revelou que 18%, olha que interessante, 18% das pessoas que se dizem ateus no Brasil, elas se identificam com o cristianismo. Elas se consideram ateus, mas elas se identificam com o cristianismo. Mais de 30% dos que se dizem ateus, acreditam na vida após a morte e em seres sobrenaturais. Ou seja, não se fazem mais ateus como antigamente, né? É possível que você ache mais um ateu mais crente do que muito crente dentro da igreja. Então, na nossa cultura, tudo é confuso, tudo é misturado, né? Temos uma mistura de espiritualidades, né? E as pessoas vão fazendo combinações diferentes. Então você vai ter a pessoa que acredita em Jesus e ao mesmo tempo acredita no karma, na reencarnação, no horóscopo, superstições, e aí mistura judaísmo, budismo, kardecismo, candomblé, catolicismo, protestantismo, e vira, bota tudo no liquidificador, bate e vira ali o que você vai usar. Você tem a sua religião, eu tenho a minha e está tudo certo. E para piorar, né? Para piorar, o mercado cristão, né? Se a gente falar só da parte cristã da coisa, o mercado cristão de espiritualidade
é um shopping de inúmeras possibilidades. Então você tem aí diferentes tipos de cristianismos, diferentes igrejas, diferentes teologias, católicos romanos, católicos ortodoxos, católicos carismáticos, evangélicos históricos, evangélicos reformados, evangélicos pentecostais, evangélicos neopentecostais, e dentro de cada um desses grupos, diferentes denominações. E cada grupo, liderança, propõe um diferente tipo de espiritualidade. Então, um vai achar que o mais importante da vida cristã é o jejum. Outro vai dizer que a coisa mais importante é orar no monte. O outro é mais importante o conhecimento teológico. O outro é mais importante o testemunho que você dá no trabalho. O outro é mais importante você fazer missões. E aí você fica assim, bem, e aí, quem está certo? Está todo mundo errado? Está todo mundo certo? Nem uma coisa, nem outra? Então, queridos, a gente precisa trazer tudo isso para o Evangelho. Como é que fica o Evangelho? Como é que fica Jesus? Como é que fica a palavra de Deus nessa grande confusão? Seria o Evangelho mais uma opção? Seria o Evangelho, de fato, uma questão de preferência pessoal? Seria apenas mais um ingrediente nessa sopa de espiritualidade? E aí, assim, antes de responder, de fato, essa pergunta, gostaria de fazer 2 ressalvas importantes. Primeira, como já falamos aqui em outras pregações, toda religião ela vai trazer uma dose de verdade e de valor. Por isso que é isso que acaba nos confundindo, né? Qualquer movimento espiritual, por menor que seja, vai trazer ali algum tipo de ponto positivo, porque, ao final de contas, toda religião ela faz parte dessa busca do ser humano por Deus. Deus nos criou seres espirituais, porque Ele nos criou para o relacionamento com Ele. Então, o pecado distorce a nossa espiritualidade, mas ele não destrói essa característica. Sabe, é como alguém que está em busca do verdadeiro amor, né? Pegando aí carona no tema dos nossos jovens. Então, qualquer pessoa que você for encontrar na vida vai ter alguma virtude, alguma qualidade. Então, a pergunta que você precisa fazer é: essa única característica positiva que a pessoa tem é suficiente para você casar com essa pessoa? Será que o verdadeiro amor é essa única qualidade, essa única virtude? Não precisa de mais nada? Então, de forma semelhante, as diferentes espiritualidades do mundo vão apresentar para a gente virtudes, pontos positivos, pontos interessantes, coisas válidas. A pergunta que precisamos fazer é: isso é suficiente? O fato de ter uma parcela ainda pequena de verdade, ainda que pequena de verdade, faz disso algo válido, um modelo válido para o meu relacionamento com Deus? Então, queridos, o ponto é que o Evangelho nos convida a um relacionamento com Deus mais amplo, mais completo, mais integral. E nós vamos entender que no Evangelho nós vamos encontrar a verdadeira espiritualidade. A espiritualidade que é superior a todas as outras propostas. Segunda ressalva é que, considerando o mundo que vivemos, a gente sempre deve lembrar que a nossa responsabilidade é demonstrar amor, respeito para com os praticantes de outras religiões. Como já falamos também aqui, Jesus não mandou a gente tolerar o outro, Jesus mandou a gente amar o próximo, seja ele quem for. Então, quando a gente discute espiritualidade, quando a gente discute opções religiosas, sejam elas cristãs ou não, ofensas, ironias, discriminação,
ou qualquer tipo de agressão física, verbal, para quem pensa diferente da gente, nada tem a ver com a espiritualidade do Evangelho, nada tem a ver com Jesus Cristo. Agora, amar o próximo não significa concordar com o próximo. Ter uma parcela de verdade não significa ter a verdade inteira. Então é assim que o Evangelho se apresenta para a gente, como sendo a verdade, a maior, a única verdade. Então a gente vai olhar para o Evangelho como a proposta de Deus para a nossa espiritualidade. Porque o Evangelho revelado nas Escrituras nos apresenta a água da vida. Toda essa discussão é muito parecida com a discussão que Jesus teve com a mulher samaritana. A mulher tinha acesso a um poço. A mulher tinha acesso a uma água. E esse poço e essa água ao qual ela tinha acesso representava exatamente a espiritualidade que ela tinha acesso. Então ela tinha uma espiritualidade. Tanto é que o texto vai dizer lá na frente que ela adorava no monte. Então eles acreditavam em Deus, eles tinham adoração, eles tinham culto, eles tinham uma espiritualidade. Mas Jesus vem dizer para ela o seguinte: olha, isso aí que você tem, legal, bacana, mas eu tenho algo melhor. Eu tenho algo superior. Eu tenho algo que é mais verdadeiro, que é de fato a água da vida. A água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Então, queridos, em primeiro lugar, o Evangelho nos oferece a melhor espiritualidade, porque ele nos coloca diante da espiritualidade que é proposta pelo próprio Deus. A diferença do Evangelho para as religiões é que ele não oferece um caminho para Deus. Note bem, o Evangelho não oferece um caminho para Deus. O Evangelho não é algo do tipo, olha, se você fizer isso, aí você vai sentir Deus. Se você for em tal lugar, talvez você encontre o Senhor. O Evangelho fala do caminho que Deus estabeleceu para o ser humano. Não fomos nós que subimos ao céu. Foi o céu que desceu até nós. Nunca conseguiríamos chegar lá. Deus, então, criou a escada. O Filho de Deus veio ao nosso encontro. Ele se fez ser humano. O Filho de Deus, eterno divino, virou gente, pessoa, ser humano, para salvar o ser humano. E o que é salvação? Relacionamento com Deus. Então, a espiritualidade, ou a espiritualidade revelada no Evangelho, é a melhor de todas, porque nela encontramos a única ponte que nos leva ao encontro de Deus, a única ponte que nos leva da terra para o céu. Através de Jesus, o ser humano pode sim chegar à presença do Deus vivo e poderoso. Jesus é o ponto de encontro entre nós e o Senhor. Não uma espécie de ponto de encontro secreto, escondido, inacessível. Através do Evangelho, Deus nos oferece Jesus. Através de Jesus, Deus oferece a si mesmo, para você e para mim. No Evangelho, Deus nos oferece Jesus. Em Jesus, Deus se oferece para você. Quem crê em Jesus, recebe Deus, recebe comunhão com Deus, recebe relacionamento com Deus. E é somente em Jesus
que essa comunhão e esse relacionamento estão disponíveis. A espiritualidade do Evangelho é superior porque nós não precisamos de anjos, de entidades, de seres espirituais para nos colocar em contato com o divino. Nós não precisamos de santos, de profetas ou de líderes religiosos especiais. Não precisamos de templos ou de rituais, porque Jesus é suficiente. Não precisamos de ninguém além dele, porque foi o próprio Deus quem o designou como nosso único e suficiente mediador. A Bíblia usa essa expressão para designar a função de Jesus. O ministério dele, ele é mediador. O que significa que ele faz essa mediação entre nós e Deus, entre Deus e nós? Ele é verdadeiro mediador porque tanto ele é Deus quanto é homem, é 100% divino. Por isso, ele traz Deus até nós. É 100% humano. Por isso, ele nos leva à presença de Deus. E porque ele derrama o seu sangue na cruz, morrendo por nossos pecados, ele é o único capaz, veja você, de fazer com que pessoas pecadoras como eu e você possam estar na presença de Deus, que é santo, que é poderoso, que é eterno. Por isso nós oramos em nome de Jesus, porque nós não temos condições de orar em nosso próprio nome, porque nós não merecemos ser ouvidos, porque nós não temos dignidade para que Deus nos dê atenção. O nome de Jesus, ele é eficiente para conduzir a sua oração aos ouvidos do Eterno e do Todo-Poderoso. Como é, irmãos, que este culto, como é que esta adoração, que tudo que fazemos como igreja, como é que isso pode ser apresentado por gente como eu e você? Todos nós impregnados com a sujeira do pecado desse mundo, como é que isso pode ser recebido pelo Senhor dos Senhores, pelo Deus eterno, aquele que é santo, 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 o Criador de todas as coisas? O nome de Jesus, o sangue de Jesus, a suficiente mediação de Jesus garante que o nosso culto, que a nossa adoração, que o nosso serviço cheguem ao trono da graça de Deus. Então, em primeiro lugar, queridos, a espiritualidade do Evangelho é superior a todas as outras, porque é a espiritualidade que vem de Deus até nós, porque é o modelo estabelecido pelo próprio Criador, através do seu Filho. Em segundo lugar, a verdadeira espiritualidade, ou a espiritualidade do Evangelho, ela nos coloca em contato com o verdadeiro Deus. A espiritualidade do Evangelho nos proporciona experiências reais com este Deus, que é vivo e verdadeiro. Então, irmãos, a espiritualidade não é uma coisa teórica, abstrata. É o que a gente sente, é o que a gente experimenta, é o que toca as nossas vidas, nosso corpo, nossa mente, nossa alma, nossas emoções. É interessante observar que muita gente busca espiritualidade porque deseja sentir alguma coisa diferente. Então elas se sentem vazias e angustiadas e buscam alguma experiência, algum sentimento. E nessa busca, muitas vezes fazem coisas loucas, né? Busca-se de tudo. Querem sentir algo assim, sobrenatural. A questão é que nem tudo que nos emociona vem de Deus. A gente pode se emocionar com um filme, com uma música, um livro. Posso me emocionar assistindo um jogo,
no estádio, na televisão. Ficar arrepiado não é sinônimo da presença do Espírito. Em contrapartida, se o Evangelho nos coloca em contato com o verdadeiro Deus, o Deus que é vivo e verdadeiro, que atua em nós através do Espírito Santo, o Evangelho nos proporciona a maior de todas as experiências espirituais. O Evangelho não é só informação, o Evangelho não é só uma filosofia de vida, uma ideologia, não é uma história bonita sobre alguma coisa que aconteceu no passado. O Evangelho é Deus em ação. É o Deus vivo e verdadeiro em ação neste mundo, na história e em nossas vidas. Por isso Deus derrama sobre a igreja o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus agindo em nós, entre nós e através de nós. O Espírito é a presença de Deus em nossas vidas. E se essa presença é real, ela não é apenas para ser crida, ela é para ser sentida, experimentada, vivida. Infelizmente, por conta de uma série de exageros e equívocos que existem por aí, a gente acaba tendo um certo pudor em falar sobre essas coisas, mas precisamos pensar sobre isso também. Ora, se o Espírito Santo é Deus agindo em nós, nós podemos sim experimentar sua presença, somos seres integrais e o Evangelho não toca apenas a nossa mente, o Evangelho toca também nossas emoções. Como disse o famoso teólogo Jonathan Edwards, não há verdadeira conversão se as nossas emoções não são tocadas pela graça de Deus. Não há verdadeira conversão se as nossas emoções não são tocadas pela graça de Deus. Como é que você pode ficar indiferente? Como é que você pode ficar impassível diante da glória de Deus? A presença do Senhor precisa nos emocionar, nos alegrar, nos fazer rir, chorar, trazer paz, quebrantar nosso coração, animar nossa alma, porque é a presença do Deus vivo e verdadeiro, é a maior de todas as experiências. Porque ao orar, estamos falando com Deus. Ao ouvir o Evangelho, estamos ouvindo a voz de Deus. Quando cultuamos, Deus está atuando entre nós. Cada rotina que você pratica, cada disciplina espiritual, no seu dia a dia, na sua casa ou na igreja, são meios de graça, ou seja, estamos nos alimentando dessa graça que flui do trono do céu, e essa graça não pode ser sem graça. Muitos cristãos vivem uma espiritualidade sem graça, sem sabor, insossa. A graça do verdadeiro Deus tem gosto, tem sabor, tem poder, porque não é a minha graça, não é a graça da igreja, é a graça do Deus verdadeiro, que é poderosa para transformar vidas. O Evangelho nos faz comer e beber graça regularmente. Mas não para por aí. O Evangelho nos proporciona aventuras espirituais. Que negócio é esse de aventuras espirituais? Você pode pensar, né? Veja, são coisas que a gente vive. São coisas que somente você vive. Há experiências do Evangelho que são universais. Todo cristão, em todo lugar, em qualquer momento da história, em alguma hora da sua vida,
vai passar por aquilo. Então, todos nós aqui, em algum momento, você que já é cristão há algum tempo, você já se emocionou com uma oração, já se emocionou em um culto, já se emocionou com louvor, já teve uma pregação que falou ao seu coração. Então isso é comum, isso é rotineiro com todos os cristãos. Porque estamos lidando com o Deus que é vivo e verdadeiro. Mas a riqueza da espiritualidade que provém do Evangelho é que nela, ou que nele, há espaço para experiências individuais e particulares. É o que a gente chama aqui de aventuras espirituais. Você pode chamar de outro nome, fica à vontade. A questão é que você precisa entender que o Evangelho, ele nos coloca em movimento. Veja, quando Deus mandou Noé construir uma arca, Ele chamou Noé para uma grande aventura. Quando Deus chamou Moisés para subir sozinho o Monte Sinai, quando Deus chamou Elias para enfrentar os profetas de Baal, quando os discípulos saíram para distribuir os 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas, quando Paulo e Barnabé saíram para a primeira viagem missionária da história. Então a Bíblia está repleta de aventuras espirituais. O grande lance é entender que isso não é coisa do passado. Aventuras espirituais são experiências que temos com o Senhor quando nós ouvimos o seu chamado para as nossas vidas e nos dispomos a obedecer. É algo que você só sente, percebe, vive, porque ouviu e obedeceu. Quem não ouviu e quem não obedeceu, acha isso papo furado. Mas quem ouve e obedece, sente a emoção de viver a aventura de uma vida em obediência ao Senhor. É uma aventura porque há desafios, há superação, há lutas, há momentos de lágrimas, momentos de alegria, pessoas que a gente conhece, experiências e situações que você nunca sequer imaginou. Então é o chamado de Deus para você, meu irmão. Pode ser o chamado de Deus para você ir para o campo missionário. Pode ser o chamado de Deus para você ir para o ministério. Pode ser o chamado de Deus para você assumir uma posição diferente no reino de Deus. Mas, importantíssimo observar, aventuras espirituais não são apenas coisas grandiosas, fantásticas. Às vezes a sua aventura espiritual será conversar do Evangelho com alguém e viver a jornada de acompanhar esse alguém conhecendo Cristo e vindo para a igreja. Pode ser a aventura de você abrir a sua casa para receber o núcleo, ou de você fazer parte de um projeto de oração na sua escola, no seu trabalho, ou de você participar de um grupo de visitação nos hospitais, nos presídios. A aventura da gente se engajar em projetos sociais e missionários, com pessoas que estão na rua, na prostituição, na criminalidade, seja nas grandes cidades, seja no interior do país, ou em outros países. O lance é você entender que o Senhor nos chama a essa aventura de servir no reino. Isso é emocionante. Isso nos proporciona experiências espirituais únicas, que só vive e só sabe quem obedece, quem se dispõe. Servir no reino. A igreja é cheia de aventuras. Se você trabalha com as crianças, se você trabalha na música, se você trabalha na recepção, na transmissão, diácono, presbítero, pastor, qualquer área da igreja tem os seus desafios, as suas alegrias, quando as coisas dão certo, a preparação, o empenho, a superação, os sonhos, o retorno daqueles que são abençoados por aquilo que a gente faz.
a minha parte. Lá há 10 anos atrás, quando a gente começou a Igreja das Águas, foi uma grande aventura espiritual. Mas cada domingo é para mim uma aventura. Tem dia que a gente chega sorrindo e sai chorando. Tem dia que a gente chega chorando e sai sorrindo. Cada pregação é uma aventura. A gente se prepara, a gente não sabe o que vai acontecer. Às vezes a gente acha que vai acontecer uma coisa, acontece outra. Às vezes a gente não acha que vai acontecer nada e acontece um monte de coisa. Então a gente vem para o culto, mas a gente não sabe quem a gente vai encontrar. A gente não sabe os milagres que Deus vai realizar. A gente não sabe os problemas que teremos que resolver. A gente não sabe as bênçãos que receberemos, as experiências que teremos. Mas todo domingo, toda semana, eu sinto um friozinho na barriga. Porque o Senhor me chama a viver novas aventuras na presença dEle. E isso, irmãos, porque nós servimos a um Deus que é vivo, que é verdadeiro. Ele é real. Então o relacionamento com Deus nos proporciona experiências reais. Experiências de comunhão, experiências de serviço, experiências comunitárias, experiências individuais, particulares, experiências talvez que ninguém vai ficar sabendo, mas que são reais para a sua vida, porque você ouviu e você obedeceu. Nesse mundo, queridos, não há experiência que se compare a gente viver, experimentar a presença daquele que é eterno e todo-poderoso. Somente a espiritualidade do Evangelho pode lhe proporcionar isso. Mas não para por aí, né? A espiritualidade do Evangelho também nos oferece conhecimento sobre Deus. Então a gente falou aqui que a espiritualidade do Evangelho, ela é verdadeira e ela é superior, porque ela é uma espiritualidade que vem de Deus para a gente. A espiritualidade do Evangelho nos proporciona experiências com Deus, aventuras com o Senhor. A espiritualidade do Evangelho nos proporciona conhecimento. Muita gente busca na espiritualidade autoconhecimento, sabedoria para a vida. Alguns querem ir um pouco além, descobrir mistérios, segredos, verdades secretas, escondidas aí por seitas e movimentos ao longo dos séculos. O ponto é que o Evangelho nos oferece uma espiritualidade em que nós podemos conhecer Deus, porque Ele se revelou. Então não se trata de um sonho, de uma visão, não se trata de sentirmos alguma coisa depois que a gente tomou algum tipo de substância alucinógena. Não é uma entidade que aparece falando alguma coisa, ou de uma interpretação pessoal do que eu vejo em pedras, em cristais, em figuras, ou na conjunção dos planetas. Conhecemos Deus, porque Ele se revelou. Ele veio, Ele se revela na história, através de um povo, através de sucessivas gerações, palavras e ações, até que Ele vem em pessoa, em carne e osso ao nosso encontro. Então no Evangelho, nós não apenas ouvimos sobre Deus, não apenas lemos sobre Deus, não apenas temos experiências individuais, vemos Deus em Jesus de Nazaré. Deus é invisível, Ele se fez visível em Jesus. Não para algumas pessoas em uma reunião secreta no alto de uma montanha, mas na vida de Jesus, no ministério de Jesus, do seu nascimento à sua ressurreição. Então, lá nas palavras de João, na sua primeira carta, ele vai dizer assim no capítulo 1, proclamamos a vocês, pregamos a vocês e ensinamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos
com nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. E agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. O Evangelho nos oferece espiritualidade para conhecermos Deus. E ao conhecê-lo, note bem, temos recursos para desenvolver uma visão espiritual sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, sobre o nosso próximo, sobre o nosso mundo. Porque espiritualidade não é uma coisa apenas que diz respeito à minha relação vertical com Deus. A espiritualidade muda a maneira como eu olho para você. A espiritualidade muda a maneira como eu olho para a vida. A espiritualidade muda a maneira como eu olho para o mundo. A espiritualidade me dá novas lentes para interpretar a realidade. Ocorre que muitas vezes nós desenvolvemos uma espiritualidade equivocada por falta de conhecimento. Jesus falou sobre isso. Vai dizer lá, vocês erram porque não conhecem. Erram porque não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. E porque nós não conhecemos nem as Escrituras, nem o poder de Deus, desenvolvemos uma espiritualidade distorcida. Uma visão sobre Deus distorcida. Uma relação com a igreja distorcida. Uma visão do mundo, da vida, de nós mesmos, do próximo, distorcida. Qual a solução? Conhecer o Evangelho, a palavra de Deus. Note bem, não significa você ter que fazer uma faculdade de teologia. Na verdade, é mais fácil do que você pensa. Se trata de atenção e reflexão. Atenção, reflexão. Toda semana você ouve a palavra de Deus. Ouça as pregações com atenção e reflita sobre elas. Leia os textos da semana que a igreja te oferece com atenção. Reflita sobre eles. Ouça os devocionais com atenção. Reflita sobre eles. Participe dos núcleos. Preste atenção no que os outros estão falando. Medite sobre isso. Não se trata, queridos, de muito conteúdo. Se trata de regularidade. Atenção, reflexão. É claro que você pode acrescentar 1000 coisas, né? Você pode ler livros, você pode assistir vídeos, bons pregadores, ter uma Bíblia de estudo, enfim. Mas nada disso é essencial. Nada disso é essencial. O essencial para você ser um cristão que se mantenha de pé é estar diariamente interagindo com atenção e reflexão na palavra de Deus. Basta lembrar, comparando com a alimentação, alimentar-se não é comer muito. Alimentar-se bem é você comer corretamente, nas horas certas. Tem muita gente comendo pregação o dia inteiro e não sabe nada da palavra de Deus. Tem gente que frequenta a igreja todos os domingos, o ano inteiro, e não sabe nada do Evangelho, porque não tem atenção, não tem reflexão. Agora, cabe uma ressalva, irmãos. Falei que o Evangelho nos proporciona experiência com Deus, e agora falamos que o Evangelho nos proporciona uma espiritualidade que nos dá conhecimento de Deus. Porém, no mundo evangélico, nós temos uma divisão, né? Você vai ter uma galera que acha que o mais importante na espiritualidade cristã é a experiência. Você não precisa de conhecimento, você precisa de experiência. Outros vão defender o inverso.
Você não precisa de experiência, você precisa de conhecimento. Isso é um falso dilema, irmãos. Somos chamados a conhecer o Deus que nos salvou. Então, se Ele nos salvou, em primeiro lugar, nós experimentamos esta salvação, esta graça em nossa vida. Somos tocados pelo Espírito Santo, que resultou em regeneração, em novo nascimento. Então, eu experimento a graça, eu experimento comunhão com Deus. E daí em diante, vamos conhecer o Evangelho para aprender corretamente a nos relacionar com este Deus que nos salvou. E é servi-lo da melhor maneira, segundo a vontade dEle. Então, conhecimento de Deus sem experiência é teoria, vazia, abstrata. Experiência sem conhecimento leva à superstição, leva a distorções religiosas, leva a uma espiritualidade de má qualidade. Deveria ser o inverso. Quanto mais eu conheço Deus, mais desejo eu deveria ter de experimentar sua graça, de me envolver no seu reino, de servi-lo, de viver com Ele, experiências, serviço, aventuras. Quanto mais experiências eu tenho com Ele, mais desejo eu deveria ter de conhecê-lo, de aprender sobre Ele e sobre o seu amor. Então, queridos, essa é a espiritualidade do Evangelho. Ela é superior a todas as outras, porque vem de Deus. Porque ela nos proporciona a verdadeira experiência com Deus vivo e verdadeiro. Porque ela nos dá verdadeiro conhecimento do verdadeiro Deus. E nos chama a vivermos incríveis aventuras espirituais em serviço a Ele. Feche seus olhos, vamos orar. Fale com o Senhor nessa hora. Coloque a sua vida diante do Senhor e peça ao Senhor aquilo que a palavra do Senhor desafia você nessa manhã. Talvez a sua questão seja que você esteja buscando nas fontes erradas. A sua busca é legítima. Você está buscando Deus, você está buscando espiritualidade, mas talvez você não esteja buscando em Jesus Cristo. Talvez você seja como a mulher. Você até está bebendo água, mas te falta beber daquele que é a fonte de águas vivas. E essa água, e essa fonte, e esse Jesus, convida você a beber da água que Ele pode lhe dar. A água que não dará mais sede. A água que sacia a nossa alma. A água que traz vida. Talvez a sua questão seja que você esteja vivendo uma espiritualidade sem graça, insossa. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero experimentar da Tua presença na minha vida. Eu quero sentir o Teu toque. Eu quero sentir a alegria de servir ao Senhor. Eu quero ter o prazer. Quero que as minhas emoções sejam tocadas pelo Senhor. Para que viver na Tua presença seja algo prazeroso. Talvez você precise ouvir e obedecer ao chamado do Senhor. Talvez a sua experiência no reino de Deus seja uma experiência de espectador. Mas o Senhor te chama a viver aventuras de obediência, de serviço, de entrega, de renúncia, desafios espirituais. Talvez grandes desafios em lugares longe daqui. Talvez é aqui.
talvez é na igreja, talvez é um ministério, um time, talvez tenha a ver com as aventuras de você evangelizar os seus vizinhos, talvez tenha a ver com as aventuras de você fazer a diferença na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, na sua rua, no seu condomínio. Talvez tenha a ver com você assumir compromissos no reino de Deus, dentro e fora da igreja. Mas o Senhor também te chama a conhecimento, a se aprofundar, a conhecer mais. Peça ao Senhor: Senhor, me ajude a interagir com a sua palavra de maneira regular, com atenção e com reflexão, que eu possa prestar atenção no que o Senhor fala comigo pela sua palavra, que eu possa prestar menos atenção nas outras coisas, que o Senhor me livre das distrações e que eu consiga ouvir a voz de Deus, e que eu consiga meditar, refletir, mastigar a palavra de Deus para a minha vida. É isso que nós precisamos, irmãos. É isso que a igreja precisa. É isso que eu preciso. Eu acho que você devia fazer essa oração. Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração ao Senhor, ó Pai, porque tu és digno, Senhor. Ah, Deus, o Senhor ouve as nossas palavras, ó Pai. O Senhor no teu trono de glória, no teu poder e soberania, o Senhor nos dá atenção. O Senhor dá atenção àquilo que falamos. Ó Pai, nessa reunião de pessoas pecadoras e limitadas, gente com o coração tomado por uma série de coisas que nada tem a ver com o Senhor por tua graça se faz presente aqui, Senhor. Os céus se abrem, teu Espírito Santo atua entre nós, ouvimos a tua palavra, e nada disso merecemos, ó Deus, e nada disso tem a ver com a gente, com a nossa capacidade, com o nosso poder. É o Senhor, o verdadeiro Deus, o eterno, o todo-poderoso, que veio ao nosso encontro em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, ó Pai, conduz aqueles, ó Pai, que aqui chegaram, que ainda não tiveram esse passo de fé aos pés de Cristo. Que o Senhor constranja corações, que o Senhor quebrante, que o Senhor, ó Pai, mobilize vidas, ó Pai, para que possamos estar, ó Pai, em Jesus, para que possamos subir essa escada que nos leva até o céu, que é a escada do Evangelho, que possamos reconhecer nossos pecados, nossas misérias, nossas falhas, nossas fraquezas, reconhecer tudo que não temos, para no ato de fé, Senhor, nos entregarmos ao Senhor, porque no Senhor nós temos tudo, Senhor. Leva-nos, ó Pai, ao encontro com Cristo. E ao nos encontrarmos com Cristo, nos faz experimentar da tua presença, Senhor. Que a tua presença seja real em nossas vidas, ó Pai. Que a tua presença seja real, Senhor, em cada culto, nos nossos momentos devocionais, nos ministérios e serviços da igreja. Ó Pai, faça-nos sentir o agir do teu Espírito dentro de nós, entre nós, através de nós. E impulsiona-nos, ó Pai, ao desejo de conhecer mais sobre o Senhor, mais sobre o teu amor, para melhor te servir, para corretamente se relacionar com o Senhor. Leva-nos, ó Pai, para longe
das distorções, das falsas espiritualidades, dos enganos, ó Deus. Livra-nos, ó Pai. Traz libertação, Senhor, para aqueles, ó Deus, que estão presos em armadilhas religiosas e manipulações. Traz libertação. Ajuda-nos, ó Pai, a ter um encontro com a verdadeira espiritualidade. E que possamos espiritualizar toda a nossa vida, Senhor, por meio do Evangelho. Para que para onde olharmos, para onde estivermos, possamos, ó Pai, olhar e viver com olhos espirituais. Porque olhamos e vivemos, ó Pai, a vida na Tua presença. E tudo tem a ver com o Senhor. E o Senhor é Senhor sobre tudo. E não há espaço da nossa vida que possa ficar longe do Senhor. Venha ao nosso encontro, Senhor. Em nome de Jesus, Teu Filho, oramos. Na mediação eficiente e suficiente dEle, falamos com o Senhor. Amém.